noite, sejam bem-vindos. Então, vamos para nossa live de obstáculo. Qual será o obstáculo qual será o obstáculo que pode impedir você de se tornar um terapeuta de massagem? Se você fizer alguns movimentos que eu vou te falar agora, se você se posicionar, na verdade, é um tipo de postura que você faz e que é um obstáculo para você se tornar um terapeuta de massagem. E se você fizer isso que eu vou te mostrar aqui, é bem provável que você tenha dor no braço, tenha dor no ombro, se lesione e você não consiga ser um terapeuta de massagem. Ou ainda, atrapalhe o seu processo, né? Lembra que o obstáculo é um murinho que vai... tijolinho que vai subindo? Então, isso pode ser um obstáculo. E, às vezes, você já está com esse obstáculo. Então, você está no caminho para se tornar um terapeuta de massagem, ou você está atuando com a massagem, seja você massoterapeuta, esteticista, terapeuta corporal, ou, às vezes, se você é um terapeuta holístico e também atua com a massagem, se você é um educador físico e também atua com a massagem, talvez você já encontrou esse obstáculo no meio da sua jornada, no meio do seu caminho, mas esse obstáculo ele pode ser quebrado. Então, se você tem dor no seu braço, no seu ombro, isso não é o fim. Não é o fim. Você pode ir lá com a sua marretinha e quebrar esse obstáculo. Então, coloca aí nos comentários se você já sentiu essa dor no seu braço, se você já sentiu dor no seu ombro, né? Por estar executando a massagem. Se você está há mais tempo atuando na área da massagem, provavelmente você em algum momento já sentiu. Se você é iniciante, às vezes você nem começou ainda a sua jornada, então você vai aprender que esse obstáculo você pode quebrar ele. E mais, eu vou mostrar como você pode quebrar ele e como você evita que esse obstáculo surja na sua jornada. Então, você que é iniciante, vai aprender como não ter esse obstáculo lá na frente quando você começar a atuar. Então, boa noite para quem está chegando aí agora. Eu vou pedir para vocês compartilharem essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que pode ser um obstáculo na vida, na jornada de alguém. E assim como pode ser o seu um dia, compartilha isso com outra pessoa para que isso não seja um obstáculo na vida dessa pessoa. E o que é que se você fizer, você vai ter dor no braço, vai ter dor no ombro. E por que eu tô aqui com uma maca, sentada na maca? Porque é exatamente na maca que isso pode acontecer. Isso pode acontecer no chão também? Pode. Mas hoje eu vou mostrar na maca por quê? Porque a maioria dos profissionais seguem um padrão tudo igualzinho. Tá todo mundo fazendo igual, atendimento na maca, massagem igual, o mesmo erro, o mesmo movimento. E se você continuar repetindo o que está todo mundo fazendo e fazendo errado, você vai criar esse obstáculo para se tornar um terapeuta de massagem. Então, eu vou ensinar o que é que as pessoas estão fazendo de errado por aí para você não fazer. E aí você replica isso para você quando for fazer os atendimentos em outros locais. Quem é aluno da Massagem Flow sabe porque eu ensino isso no curso e eu falo várias e várias vezes durante as posturas, as manobras, como é que deve se posicionar da forma correta. Como você se posiciona para fazer o seu atendimento, seja na maca, seja no tatame, seja na cadeira de quick massagem. Existe um posicionamento mais adequado para que você use o peso do seu corpo a seu favor e não cause lesão, não se prejudique, não gere dor no seu corpo, nem no braço, nem no ombro e nem no pescoço, porque se você sente que a sua dor está aqui hoje, talvez ela vá avançando para cá e talvez ela depois venha para o pescoço. Falei isso na live de ontem para vocês, né? Falei sobre a questão das mãos, de você usar as mãos da forma inadequada, de fazer manobras repetitivas e que se você gera dor na sua mão, essa dor ela vai evoluindo. Então, falamos ontem da mão, hoje eu vou falar do braço e do ombro. E se você sente essa dor, saiba que você pode aliviar essa dor e que você pode tratar essa dor. E muitas vezes é muito comum os alunos sentirem que a dor some, que a dor passa
enquanto eles estão praticando a massagem, enquanto eles estão fazendo a massagem. Porque você cria uma dinâmica no seu corpo, o seu corpo vai ganhar flexibilidade, vai ganhar força, as suas articulações vão ficar mais flexíveis e isso impacta no quê? Em amenizar a sua dor, em tratar também a sua dor, mesmo que você não esteja se fazendo a massagem. E é muito interessante isso, por quê? Porque ao mesmo tempo que você cuida do outro, você cuida de si. Então, eu fui descobrindo isso ao longo do tempo, e fui percebendo com a minha prática que enquanto eu cuidava do outro, eu estava cuidando de mim também. E por isso que eu ensino o que eu ensino hoje para os alunos, para que eles possam ter também esse benefício. A massagem não é só doar, você também consegue receber durante a massagem, você consegue se cuidar durante o seu atendimento. E aí, o que isso faz de você? Faz com que você tenha mais vitalidade para continuar atendendo cada vez mais e mais clientes. E não se limite a uma quantidade X de clientes, não se limite a um tempo específico de atendimento. Alguém me perguntou outro dia, até quantos anos eu posso atender com massagem? Até quantos anos você quiser. Até quantos anos você quiser atender e você sentir que você está apta a fazer a massagem. Então, sempre estudando, sempre se atualizando, sempre observando o seu cliente, o que você pode fazer com o seu cliente. E por que eu falo que você pode atender com massagem quanto tempo você quiser? Porque tem tanto perfil de pessoas por aí, tem tantas formas de você atender, tem tantas manobras que você pode usar, que se você de repente pensar assim, puxa, mas essa manobra eu não consigo fazer. Mas se você não consegue fazer essa, tem tantas outras que você pode fazer. Imagina mais de 150 manobras dentro do método Massagem Flow. Uma boa parte delas você vai conseguir fazer. E eu garanto que você vai experimentar e você vai testar. E quanto mais você faz, mais manobras você vai conseguir fazer. Porque é a prática que vai te gerar essa evolução de conseguir fazer cada vez mais movimentos e mais manobras. E aí, Nívia, mas e se eu tiver já com dor no braço, o que eu faço? Mas e se eu tiver já com tendinite, com bursite, o que eu faço? Você vai fazer exatamente isso. Você vai selecionar algumas manobras para que não sobrecarregue aquela região que você está sentindo dor. Por quê? Porque tem possibilidades. Você tem possibilidades de variar as manobras e não exigir tanto do seu braço, do seu ombro, da sua mão. Ontem eu mostrei para vocês algo que muitas pessoas fazem, que é o amassamento, né? E que não existe só o amassamento. Tem muitas formas de você massagear. E além de massagear com as mãos, você pode massagear com o antebraço, com o cotovelo, com o joelho, com os pés. E por que você vai usar o cotovelo, o joelho e os pés para massagear? Porque isso é uma forma de você aliviar o excesso de trabalho repetitivo com as mãos. E aí, se você tem bursite no ombro, você não vai precisar fazer força com o seu ombro. Você tem uma forma correta de se posicionar para não ter que fazer força. Você vai usar o peso do seu corpo. Quando você usa o peso do seu corpo, você é diferente de você fazer uma massagem forte usando pressão, fazendo força. Fazer força é uma coisa, você sente o seu músculo tenso, o seu músculo fica rígido quando você faz força. Agora, usar a pressão com a forma correta, a postura correta, usando o peso do seu corpo, você consegue fazer uma massagem forte sem tensionar a sua musculatura. E aí, uma das coisas que eu quero mostrar para você aqui hoje é exatamente isso. Qual é a forma que você pode estar fazendo agora que leva uma futura lesão, que leva uma futura dor no braço ou nos ombros? Então, vamos lá, eu quero demonstrar isso aqui na maca para você, porque eu sei que a maioria das pessoas erram justamente na maca, porque não aprenderam a se posicionar da forma correta. E aí, o que é que você, se fizer, vai sentir dor, né? O tema que eu coloquei aí para vocês é: se fizer isso,
você sempre terá dor no braço e no ombro. Isso o que, Nívia? Vou mostrar exatamente agora. E é um detalhe tão simples que talvez nem você se perceba fazendo isso. E quando eu te falar agora, você não vai saber se faz ou se não faz. Talvez você já perceba e já tenha essa consciência corporal. Mas algumas pessoas vão parar e vão pensar, puxa, será que eu faço isso ou não? E aí, quando é que você vai descobrir? Quando você for fazer a sua próxima massagem. E aí você vai perceber o seu corpo e você vai lembrar do que eu falei aqui. Deixa eu pensar se eu faço isso ou não. Porque às vezes está tão automático, você está tão acostumado a fazer exatamente isso, que está errado e pode te gerar lesão, que você não percebe. Então, qual é a postura inadequada para você atender? É quando você vai fazer uma massagem e você não usa a extensão do seu braço e você flexiona o seu braço. Toda vez que você quer fazer uma pressão forte e você flexiona o seu braço, você perde pressão e você faz força muscular. Pode fazer o teste aí agora, apoiado em algum lugar. Eu já estou tão condicionada a fazer usando a extensão do braço que eu tenho dificuldade de mostrar para vocês qual é o erro, que é você flexionar o braço. Então, eu vejo, às vezes, algumas pessoas usando a massagem, usando o seu corpo da forma errada, que é flexionar o braço e se aproximar demais do cliente. Quando eu faço isso, esse movimento, você pode até fazer junto comigo aí, apoiado no chão, na sua maca, no sofá, só para testar o seu corpo. Testa o seu corpo. Tudo que eu estou te falando aqui, você vai lá e testa para sentir o que eu estou dizendo. Às vezes, se fica só no racional, você não vai se dar conta. Então, teste o seu corpo, vivencia isso que eu estou falando para você não errar e você passar a acertar. Então, quando eu faço esse movimento flexionando o braço, eu gero tensão para o meu corpo. Onde? Aqui e aqui. O meu músculo ele fica mais rígido, porque eu estou fazendo força. Imagina que o meu cliente está deitado aqui e eu vou fazer força para massagear. Massagem não é força. Se você quiser, você até pode usar força, se você tiver força. Mas e se você não tiver força? E se você tiver que fazer além do que o seu corpo está se permitindo? Você vai se lesionar, vai se machucar para atender o seu cliente? Eu espero que não, porque se você fizer isso, a sua jornada dentro da massagem vai ser muito curta. Então, pensa que você vai ajudar alguém, mas que você não pode se prejudicar. Senão, cada vez que você ajuda alguém, é um passo para trás que você dá na sua jornada. É uma semana a menos que você vai ter lá na frente sem atendimento. É um ano a menos, é um mês a menos. Então, usa o seu corpo da forma correta, que é o seguinte, estender o braço. Quando eu estendo o braço, eu não uso força. Eu uso a dinâmica corporal. Eu uso a força energética que vem daqui do meu corpo e passa para o braço, que é esse o movimento. Então, aqui eu faço pressão sem a necessidade de usar força muscular. Então, como eu falei, se você tem força, você até pode usar, mas e se você não tem, você vai parar de fazer massagem? Não, a massagem é para todos. Fazer massagem é para todo mundo que queira ajudar outras pessoas através da massagem. Seja você uma pessoa forte, musculosa, seja você uma pessoa frágil, menor, com a musculatura um pouco mais frágil, você vai conseguir executar, tá? Então, essa postura é a postura adequada para que você use o seu peso corporal de forma correta. E aqui tem uma observação bem importante que tá, Nívia, eu estou com o meu braço alinhado, eu estou com o meu braço reto. E aí você vai se perceber outra coisa, então, outro detalhe, que é o seu ombro. O seu braço está alinhado? Perfeito, incrível. Mas e o seu ombro, está relaxado ou ele está tenso? Porque olha a diferença. Se eu faço isso, eu gero tensão no meu ombro e trapézio, porque eu estou jogando o meu corpo para frente. Então, não adianta eu estar com o braço certo e jogando o meu corpo para frente, tensionando o ombro.
Então, eu tenho que manter a minha postura, braços alongados. Se eu sentir que eu estou encurtando, eu estou tensionando o meu corpo, então eu tenho que alongar. Percebe a diferença do meu corpo aqui e aqui? Aqui eu estou gerando tensão no meu ombro. Pode me causar dor futura. Então, eu apoio, eu faço o teste. Esse teste é para quê? Nívia, mas as manobras não são todas assim. Não, não são, só que essa é a base. Se você errar na base, você vai errar em todas as outras manobras. Então, aprenda a fazer a base corretamente para que você acerte nas próximas manobras que são mais avançadas, que são mais elaboradas, né? Então, a base é essa. Essa é a base de você fazer uma pressão palmar, de você usar a sua mão para massagear e deixar o braço alongado, estendido e a postura alinhada. Não é assim, não é assim. É a postura alinhada. Percebe as minhas costas? Como está alinhado? Então, eu preciso treinar esse movimento. E se você tiver uma maca, eu sugiro que você faça isso, simulando que você tem um cliente e vai fazendo o movimento ao redor da maca, para treinar o seu corpo na base. Deixa eu trocar aqui, ver se vocês conseguem me ver aqui do outro lado. Treine o seu corpo para fazer a base, o básico, que depois o resto vai ficar um pouco mais fácil. Né? Então, eu posso fazer isso no corpo todo. Testar o movimento alternado. E aqui você joga o peso corporal. E quando você vai para o chão, fica ainda mais fácil, porque no chão você consegue colocar um pé para cada lado do cliente e usar a sua base para colocar mais pressão. Então, imagina que eu tenho um cliente aqui. Como é que eu vou colocar pressão nas costas? Eu não consigo colocar a pressão igual. Então, ou eu subo na maca, Mostrei hoje para vocês isso, né? Quem não viu a live de hoje está disponível. Coloco um pé para cada lado, o cliente vai ficar aqui no meio, e aí eu consigo usar o meu peso corporal em cima da maca. Se você não tem equilíbrio, se você nunca subiu na maca, eu não recomendo que você faça isso. Só suba na maca se você tiver orientação estruturada, o passo a passo. Não se atreva a subir na maca, senão depois você vai falar, nível caí da maca, nível desequilibrei. Por quê? Porque tem uma estrutura para você atender na maca. Não é só isso que eu estou te falando. Você precisa ter uma maca larga, bem estruturada, que aguente o seu peso e o peso do cliente. E aí a grande vantagem de você atender no chão é, o chão aguenta tudo. No chão você está mais propício, você ficar mais equilibrada. É muito mais fácil se equilibrar no chão do que numa maca que você corre o risco de cair para cá e para lá. Dá para subir na maca, é uma opção, porém o chão é muito mais fácil. Atuar no chão te dá essa liberdade, né? Falei sobre isso com vocês hoje, te dá essa liberdade de você girar ao redor e usar a força do seu centro de gravidade para fazer a pressão, para executar a pressão de forma correta. Fala aí para mim, você percebe se você faz esse erro, se isso que eu te falei hoje é um obstáculo para você? Você se percebe fazendo isso ou você nem sequer se dá conta? E tá tudo bem, tá? Se você percebe que está fazendo errado, se você não se dá conta e não tem a menor ideia se você faz ou não faz, porque talvez nunca ninguém te falou isso. Mas eu hoje estou te falando e você hoje sabe que isso é escreve aí, hashtag tijolinho. Isso é um tijolinho e que você pode se tornar uma pessoa capaz de quebrar esse tijolinho se você tiver as ferramentas certas. Então, o seu corpo ele vai sendo treinado. A sua postura também você treina. E se está sentindo dor, é porque precisa ajustar a postura.
Eu sempre falo para os alunos da Massagem Flow, quando você sentir dor, é porque ou está fazendo força que não precisa fazer, ou precisa de algum ajuste na postura. Precisa treinar mais, precisa entender mais o corpo, precisa criar essa identificação corporal para conseguir se corrigir. Hoje eu já consigo me corrigir, mas lá atrás, quando eu comecei, eu não sabia me corrigir. Por quê? Porque eu estava iniciando, porque eu estava ainda aprendendo a fazer massagem. E quando você está aprendendo a fazer massagem, talvez você não crie essa identificação no começo. Você vai criar quando? À medida que você vai praticando e vai continuando. Fazendo, fazendo e fazendo. Se você fizer um pouquinho e parar, ai, tô com dor, vou parar. Aí quando você for fazer de novo, você vai meio que começar do zero. Então você tem que começar e não parar mais. Nem que você atenda menos pessoas. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que tem pessoas aqui que trabalham em outra área, em outra profissão, e que talvez já tentaram fazer massagem, pararam. Por quê? Porque talvez não quis continuar pelo fato de não ter tantos horários para atender. Só que você não precisa de tantos horários para atender. Se você quer atender com uma massagem, basta você ter um horário na sua semana. Nível sério? Sério. Se você tiver um horário na sua semana, você já pode começar. Por quê? Porque todo mundo começa com um cliente. Ninguém começa com 10, 20 agenda lotada. Ninguém. Todo mundo que começa na massagem começa com um cliente. E esse um cliente, para você atender ele, você precisa de um horário. Então, se hoje você tem um horário, você já pode começar a atender com massagem, desde que você tenha estudado, desde que você tenha a formação e a informação correta para você conseguir atender. Então, se você quiser atuar na massagem, você vai... O que você precisa fazer? É manter esse um cliente. E se não for se esse cliente parar de vir com você, aí você vai conquistar um outro cliente, então mais um cliente. Para quê? Para não parar, para você ganhar habilidade na massagem, para você ganhar essa destreza no toque, no seu corpo, no movimento. Se você manter um cliente por semana, você já está seguindo para frente, você já está trilhando a sua jornada para ser um terapeuta de massagem. Agora, se você para, todo o seu trabalho vai por água abaixo. Tudo que você já aprendeu, tudo que você já aplicou, tudo que você já praticou, vai perdendo força. Você vai perdendo esse dinamismo. E lembra disso, quanto mais você faz, maior é esse seu dinamismo, mais você consegue se mobilizar. Então, e ao longo do tempo, ao longo da sua jornada, você vai perceber que quando você atender esse seu cliente, se um cliente, e aí daqui a pouco você vai sentir vontade de abrir mais um horário para atender outro cliente. Então, se hoje você não tem horário, começa com um horário só. E depois espera para ver, você vai querer abrir mais horário. Por quê? Porque você usando o método que eu ensino, você vai ver que o seu cliente tem resultado. O seu cliente com resultado, ele vai falar para outras pessoas, vai indicar o seu trabalho para outras pessoas e você vai ser procurado por outras pessoas. E você vai ficar tão realizado de ajudar uma pessoa com um horário na sua agenda que você vai querer abrir mais horários para ajudar mais pessoas. E aí você tem o sábado para atender, você tem o domingo para atender, se você trabalha durante a semana. Nível, eu trabalho todo dia, sábado e domingo, então você tem a noite para atender. Nível, eu trabalho à noite, então será que você tem amanhã para atender? O período da manhã? Dentro dos horários que você já trabalha em outra área, tem alguém que trabalha em outra área aqui? Eu estou falando isso porque eu fiz uma pesquisa e, se eu não me engano, 25% das pessoas que responderam à pesquisa atuam em outra área. Então, independente da área que você atua hoje, se você deseja atuar com massagem, você pode. Basta querer aprender a massagem para ajudar outras pessoas. E talvez você que está aqui queira ajudar outras pessoas da sua família. E está tudo bem. Talvez você tenha outra profissão e quer aprender a massagem para ajudar as pessoas da sua família
e depois, num futuro breve, você se tornar um profissional e cobrar por isso. E olha, eu falei para vocês de um cliente e agora eu estou me lembrando que a gente recebe alguns alunos exatamente na turma 12, acho que era o Milton. Milton, não sei se era da turma 11 ou 12. Acho que era da turma 11. O Milton, ele entrou para o curso, por quê? Porque ele queria ajudar a esposa dele. Ele nem pensava em atuar na massagem. E aí ele fazia umas massagens lá, ele disse que fazia umas massagens, a esposa dele começou a ficar com dor. Aí o que aconteceu? Ele resolveu estudar. Por quê? Porque ele estava fazendo massagem, a esposa dele estava piorando a dor, porque ele não tinha conhecimento, né? Então, ele entrou para o curso, começou a estudar, começou a aplicar na esposa. Adivinha só o Milton, o que o Milton está pensando agora? Em trabalhar com a massagem. Ele nem pensava em trabalhar com massagem antes, era só para ajudar a esposa dele. E agora, de tanto praticar e fazer e perceber os resultados que ele teve com a esposa, que ela tinha dor lombar. E ele até gravou um vídeo para a gente falando que a esposa não sentiu mais dor. E ela tinha outras dores no corpo também. Então, ele percebeu essa melhora, ele percebeu esse resultado, e isso gerou uma vontade nele de ajudar outras pessoas e se tornar um terapeuta de massagem, se tornar uma pessoa que faz da massagem a sua profissão. Então, isso é incrível, porque quando você perceber esses resultados com as pessoas que você gosta, você vai entender que você pode fazer isso por mais e mais pessoas e ainda receber por esse seu atendimento. Porque a massagem, você que decidir atuar com a massagem, ela é uma profissão. Você ser um terapeuta de massagem é uma profissão como qualquer outra, e você merece receber por isso. Você merece receber pelo seu atendimento. É uma profissão, assim como um engenheiro que trabalha e ganha pelo seu trabalho, assim como um psicólogo, um médico, um fisioterapeuta que trabalham e ganham pelo seu trabalho. Você que aprender a massagem, estudar, praticar, pegar o seu certificado, começar a atender, ter os seus primeiros resultados, você pode cobrar por isso. Depois de você se qualificar, depois de você se certificar, né? Ter o seu certificado em mãos para que você possa ajudar outras pessoas. E muita gente me pergunta sobre o curso da Massagem Flow se tem certificado. E sim, tem certificado, porque eu ensino passo a passo lá dentro e depois você vai preencher um relatório, vai enviar para mim e você vai receber o seu certificado na sua casa impresso. Então, você pode atuar depois de ter feito todo o passo a passo dentro do curso, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.